A gente segue ainda falando de consequências dessa enxurrada registrada em Picos no dia 14 de janeiro. A gente sabe que inúmeras famílias foram atingidas por essas fortes chuvas e, claro, que muitas ainda estão tentando se reestruturar, algumas ainda contabilizando prejuízos, muitas perderam tudo. E claro que existem algumas contas que chegam todo mês e às vezes no início do ano, que é o caso do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Como é que fica a situação dessas famílias, muitas vezes fragilizadas financeiramente, para arcar com essa despesa? Foi pensando nisso que foi aprovado um projeto de lei para trazer a isenção para essas famílias atingidas pela chuva que não vão precisar pagar o IPTU. A gente vai entender melhor um pouco sobre esse projeto de lei, como é que essas pessoas vão ser beneficiadas, quem é que de fato tem direito, trazer informação para você sobre esse assunto. Estamos recebendo ao vivo, aqui nos estúdios do Jornal de Picos, o secretário de Finanças do município de Picos, o secretário Júlio César. Secretário, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Obrigado, boa tarde. Secretário, esse projeto de lei ele foi aprovado recentemente na Câmara de Vereadores e teria sido uma indagação, um questionamento, usando esse termo, do próprio Ministério Público do Estado do Piauí, que indagou os parlamentares do município, trazendo essa possibilidade de, quem sabe, essas famílias castigadas pela enxurrada de ter essa isenção do IPTU. De fato, quem é que tem direito a essa isenção? São pessoas que tiveram a casa alagada, é preciso se enquadrar em critérios específicos. Todo mundo que fez um cadastro na Secretaria de Assistência Social como família atingida pela enxurrada vai ter direito a essa isenção? Traz para a gente as informações desse público-alvo dessa medida. Cleber, essa isenção não estava prevista no nosso Código Tributário aqui do município, né? Então, o prefeito Pablo Santos, ele enviou para a Câmara o projeto de lei e já foi sancionado, inclusive, que é a Lei 3.381, que inclui essa isenção no nosso Código Tributário, né? Então, os proprietários de imóveis que foram atingidos, né, pelas chuvas, né, do início do ano, né, eles devem se dirigir ao setor de auditoria da Secretaria de Finanças para requerer essa isenção. Quem tem direito à isenção? Pessoas, proprietários de imóveis que tiveram suas casas dentro da área que foram atingidos, né, e tiveram danos estruturais no imóvel, né. Nós tivemos um relatório da Defesa Civil com 17 bairros da cidade de Picos que foram atingidos, né. Todos vão ser beneficiados, vai ser beneficiado os que realmente tiveram o dano estrutural, né. Eles podem comprovar através de um laudo da Defesa Civil ou através de documentos, fotos ou vídeos. Essas famílias, por exemplo, quem está em casa agora acompanhando o Jornal de Picos e durante aquele momento crítico, naquela semana do dia 14, onde essas famílias estavam recebendo esse socorro por parte da Defesa Civil, secretário, digamos que algumas dessas famílias não conseguiram receber um laudo naquele momento. Elas podem recorrer agora à Defesa Civil para, quem sabe, buscar esse laudo ou não tem como? Teria que ter sido emitido lá para apresentar e, quem sabe, conseguir essa liberação do pagamento do IPTU? Ele pode procurar esse laudo, não precisa ter sido durante o período, né, das chuvas e tudo, ele pode procurar agora. A solicitação da isenção, ela vai até outubro desse ano, né? Então, o lançamento do IPTU ainda não foi feito, então o contribuinte que tem direito à isenção, ele deve procurar até o mês de outubro, né? Apresentando o CPF, o comprovante de endereço e esse laudo ou algum documento para solicitar a isenção na Secretaria de Finanças. A apresentação dessa documentação, de um laudo, já seria a garantia de conseguir esse benefício, de conseguir a IPTU? Ou dentro da Secretaria de Finanças ainda vai acontecer uma análise, uma triagem para saber as famílias que vão ser beneficiadas? A isenção ela tem que ser feita com o parecer da auditoria, certo? Então, o contribuinte vai à secretaria, procura o setor de auditoria, leva os documentos e o setor de auditoria
vai emitir o parecer isentando aquele contribuinte do pagamento do IPTU, né? Mas é um processo bem tranquilo, não tem muito problema nem burocracia, não. O município, secretário, já tem um número estimado, mais ou menos, de quantas pessoas devem ser beneficiadas, até com base nesse levantamento que as secretarias vêm fazendo, Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, a própria Prefeitura de Pico, Secretaria de Obras. Agora há pouco o senhor falava a respeito dos 17 bairros atingidos de alguma forma nessa enxurrada. Com base em todas essas informações levantadas nos últimos meses dessas secretarias, já dá para estimar um número, quem sabe, possível de famílias que devem ser beneficiadas com essa isenção? A Secretaria de Finanças ainda não tem um quantitativo da quantidade de famílias, né? Em um primeiro momento, a Defesa Civil passou que seria em média de 500 famílias, mas esse número ele aumenta sempre, né? Porque acontece no momento a pessoa não registrou, né? Que teve a casa, o imóvel, algum problema, e posteriormente ele procura a Defesa Civil ou a assistência social, né? Então, a Secretaria de Finanças hoje ela não tem esse quantitativo com a quantidade fechada, na verdade, de imóveis, né? de pessoas que foram atingidas ou famílias. Secretário, a gente sabe que é muito importante essa tomada de ação, ajudar essas famílias, como eu falava agora há pouco, algumas famílias que estão tentando recomeçar a vida do zero. Isso. E que às vezes não tem condição, teve o trabalho comprometido, às vezes era em casa que guardava ali equipamentos de trabalho e que hoje, por exemplo, às vezes nem conseguir trabalhar essas pessoas estão conseguindo para ter dinheiro e arcar com suas despesas e suas contas. É importante a isenção desse pagamento do IPTU para essas pessoas. Só que recentemente, em entrevista, o prefeito de Picos, o Dr. Pablo Santos, até comentou no coletiva que a prefeitura de Picos ela arrecada mal, que a saúde financeira do município ela não é tão boa. O senhor acredita que essa isenção desse pagamento para essas famílias do IPTU pode afetar a arrecadação do município de alguma forma? Já se pensou de que forma a longo prazo isso pode acarretar em, quem sabe, nessa arrecadação? Ou nesse momento tudo isso é deixado de lado para pensar na ajuda a essas famílias? No momento, não criamos e não temos o impacto dessa isenção na arrecadação, né? Como eu disse, nós não temos hoje ainda um quantitativo. Mas o prefeito ele se sensibilizou, né, com a situação e, posteriormente, nós vamos fazer esse levantamento para saber realmente o quanto dessa isenção impactou na arrecadação, né? Mas a Secretaria de Finanças ela está trabalhando outras formas para suprir, na verdade, essa isenção, né? Foi lançado recentemente também um programa de recuperação fiscal, ProRefis 2025, para recuperar créditos que eram vencidos, né, de contribuintes que estavam inadimplentes, para tentar, na verdade, fechar a conta, né, do que está isentando e tentando aumentar, de outro lado, essa arrecadação. Lembrando que esse inciso da isenção, ele passa a integrar o Código Tributário do município, né, e pode ser acionado em outros momentos de calamidade, né? Não é só para esse momento agora, né? Posteriormente, ele pode ser acionado também. Então, quer dizer, só usar aqui um exemplo, daqui 2 anos, mais ou menos 3 anos, teve outra chuva forte aqui em Picos, famílias foram afetadas, automaticamente esse projeto de lei que foi aprovado agora, ele já entraria em funcionamento e eu, enquanto família atingida, já poderia buscar essa isenção do IPTU? Exatamente, ele já fica valendo para situações de calamidades futuras. Aproveitar a presença do senhor secretário e ainda falando sobre estragos de chuva em Picos, a gente sabe que para fazer a reconstrução da cidade, atender as famílias que foram atingidas, as ruas que às vezes ficaram comprometidas com essa enxurrada, com o temporal, é preciso recursos. Como é que está a situação hoje do município de Picos em relação aos cofres públicos, aos recursos para a gente tentar reconstruir essa cidade, trazer uma melhoria ali, às vezes, numa rua que foi comprometida, uma família que está cobrando ali no bairro, uma questão estrutural, danos também provocados pela chuva. A gente sabe que Picos recebeu um apoio muito grande
Bancada federal, emendas parlamentares, governo do estado, governo federal, senadores, deputados, veio muita ajuda para Picos, inclusive equipamentos, a Codevasp fez a doação de vários tratores e veio muito recurso também financeiro destinado para o município de Picos. Esses recursos, eles já chegaram e como é que está a situação hoje do município em relação aos cofres para reconstruir a cidade? Olha, a parte da arrecadação eu vou falar para você, não está no nível que nós esperávamos. Então, nós estamos trabalhando para tentar melhorar esse índice, né, de arrecadação. O prefeito Pablo Santos, ele está constantemente em contato com a bancada federal e até com o governo do estado, atrás de recursos, porque algumas obras que vão ser preciso fazer de intervenção no município são obras que necessitam de um recurso muito elevado, né? E o município, com arrecadação própria, não tem condição no momento de executar essas obras, né? Essas obras dependem de recursos federais, mas o nosso prefeito ele está atrás, como você bem falou, tivemos a ajuda de vários deputados, vários senadores, mas chegaram, na verdade, uma parte desse recurso, só que nós precisamos de mais, porque o que chegou é insuficiente para a grandiosidade, né, da dimensão de estragos que foi causada agora no início do ano. Secretário, só para finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor reforçasse novamente para quem em casa está acompanhando o Jornal de Picos, você mora em uma área de risco, você mora em um bairro que foi castigado pelas chuvas agora desse período chuvoso, a sua casa foi comprometida, o seu trabalho foi comprometido, você não tem como pagar o seu IPTU quando ele chegar. Eu queria que só o senhor reforçasse para a gente novamente como é que essas pessoas elas podem fazer o processo, o trâmite, a quem procurar, para quem sabe conseguir essa isenção. O contribuinte deve ir à Secretaria de Finanças, procurar o setor de auditoria, levando o CPF, o comprovante de endereço e um laudo emitido pela Defesa Civil ou algum documento que comprove a situação do imóvel. Eu garanto que o parecer vai sair o mais breve possível e o interesse do município tem o interesse de arrecadação, mas também tem a parte social, certo? Essas famílias vão ser todas isentadas da cobrança do IPTU. Lembrando que a Secretaria de Finanças, ela funciona no Palácio Coelho Rodrigues, na sede da Prefeitura. A Secretaria de Finanças, ela funciona na sede da Prefeitura. Primeiro piso? Na parte de baixo, no térreo. No térreo, né? Isso. Maravilha. Conversamos com o secretário de Finanças da cidade de Picos, o secretário Júlio César, trazendo esses esclarecimentos para a gente, secretário. Queria agradecer a entrevista do senhor. Nós que agradecemos. Precisando de informações, estamos à disposição. Boa tarde. Boa tarde.